Muito boa tarde a todos vocês, ouvintes do programa A Hora do Trabalhador. Hoje é sexta-feira santa, dia 14 de abril, e nós estamos aqui firmes e fortes no programa A Hora do Trabalhador de hoje. Hoje estamos trazendo aqui o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, Arthur Bueno de Camargo, e o assunto é o de sempre, com atualizações. Nós estamos engajados, nós do movimento sindical, engajados daqui até o final da votação das reformas pretendidas pelo governo Temer, a saber, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, medidas que afetam de forma frontal, Arthur Bueno de Camargo, frontal, o direito dos trabalhadores. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente, André. Eu tive a oportunidade de estar presente, participando da última audiência pública, né? Onde se encontravam lá representantes, eu representando os trabalhadores, representantes da Justiça, representantes dos advogados, e também lá estava o relator, que é o Rogério Marinho, do PSDB, que é do Rio Grande do Norte, que é o relator da reforma trabalhista. Sim. E ele fez a apresentação da reforma trabalhista no dia 12 e, lamentavelmente, né, a apresentação que ele fez, ela conseguiu piorar o projeto Michel Temer. Eu achava que era impossível piorar. E ele Nunca conseguiu. é tão ruim que não possa. Exatamente, né? E eu acho que é uma grande oportunidade para a gente estar debatendo um pouco essa questão, para que a sociedade possa conhecer com mais profundidade, né, a gravidade e as consequências que esse projeto pode trazer para os trabalhadores e para a sociedade de uma forma geral. O Rogério Marinho, aliás, é chamado por alguns de deputado do saco preto, né? Do saco preto, Ele se envolveu num escândalo no seu estado natal, e eu não me canso de falar isso aqui, porque é o seguinte: nós estamos discutindo mudanças que não vão valer aqui para os próximos anos, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E esse pessoal, da forma como eles conduzem todo esse processo, sem qualquer tipo de conhecimento de causa e sem qualquer tipo de ética, né? de histórico ético, deixa a gente ainda mais preocupado. O deputado Rogério Marinho esteve envolvido num escândalo de captação de dinheiro da empresa concessionária de recolhimento de lixo de Natal para efetuar caixa 2 para a campanha eleitoral. Então é um cara que só de saída, logo de saída, a gente já coloca um olhar preocupado com ele. Mas, Arthur, qual que foi a novidade sobre a reforma que o relator trouxe? Bom, André, primeiro eu acho que é importante, né, a gente deixar aqui claro de que o projeto que o Michel Temer encaminhou para o Congresso, ele era ruim, primeiro porque ele traz um sacrifício maior para a classe trabalhadora, né, em proteção de uma minoria das empresas. Ele não traz realmente achar que isso vai beneficiar todas as empresas, é totalmente engano, né? E ele é tão ruim que, se nós formos analisar com profundidade alguns pontos, que eu não vou citar aqui todos, mas alguns pontos, por exemplo, como a possibilidade de o trabalhador trabalhar 12 horas diária. Sim. Por si só, isso já é prejudicial. Primeiro que isso não vai gerar nenhum emprego, ao contrário, isso pode inclusive causar mais desemprego. Segundo ponto, nós temos comprovado que a maioria dos acidentes de trabalho ocorre no final da jornada do trabalhador, quando ele está mais cansado. E com 8 horas, com 12, isso com toda certeza vai inclusive aumentar o número de acidentes do trabalho. Aí vamos para a questão do negociado sobre o legislado, que é um outro ponto que consta também nesse projeto. O negociado sobre o legislado
nós sabemos de que isso é com o objetivo de reduzir direito dos trabalhadores. Porque hoje o sindicato já negocia, inclusive, cláusulas melhores do que realmente está inscrito na lei. Então, quer dizer, para que fazer isso se não tivesse realmente a intenção de reduzir direito dos trabalhadores? Portanto, André, nós precisamos realmente conclamar a sociedade para saber que país que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque com essa gente que hoje está no Congresso Nacional e com esse governo, Michel Temer, realmente é temeroso o futuro desse país. Porque eu sempre digo o seguinte, se você não tem um equilíbrio nas questões da representação dos trabalhadores e dos empresários, se você não tem um equilíbrio, o capital e trabalho vai ter maiores conflitos. Nós podemos lembrar aqui, rapidamente, André, de que das usinas de açúcar, as usinas tinham os chamados gatos. Quem que não se lembra disso? Que cuidava da parte lavoura do corte de cana. A situação era tão degradante, tão precária, tão ruim, que chegou ao ponto que se tornou insuportável. E aí nós tivemos um conflito muito grande. Quem não se lembra aqui dos conflitos que teve, inclusive, lá em Guariba, que houve mortes. Por quê? Porque a situação era insuportável, né? E essa gente hoje, o Congresso Nacional e o Michel Temer, está provocando a chegarmos a um patamar nessa circunstância, o André. Por quê? Porque quando o desequilíbrio ele é muito realmente enorme, que isso vai trazer um desequilíbrio muito grande, quer dizer, em proteção de um lado, você tira toda a proteção do outro lado. E aí isso realmente se torna uma situação insuportável. E aí, é lógico, o próprio trabalhador não tem nada a perder. Se ele está numa condições precária, se não consegue realmente avançar em nenhum ponto, certo? Ele não tem nada a perder e aí realmente começa a rivalidade, aí começa os conflitos, aí começa realmente a não ter mais o controle da situação. E isso nós dissemos na última audiência pública para o relator, explicando para ele de que esta reforma ela vai trazer um conflito muito grande. Mas, infelizmente, parece que essas pessoas não têm o mínimo de sensibilidade para com as questões, André. Não sei se desconhece ou tem outros interesses, né, ocultos por trás de tudo isso. Na verdade, eu até lhe perguntei o seguinte, para que audiências públicas, se nas audiências públicas foram feito várias considerações para que isso fosse realmente mudado, né? E nenhuma das colocações, das sugestões feitas em audiências públicas foi acatado. Então você tem um relatório pronto e você faz audiências públicas simplesmente para dizer, olha como é democrático, estamos ouvindo aqui as representações da sociedade. Mas se você não acata realmente aquilo que é colocado, ou pelo menos feito uma avaliação melhor daquilo que é sugerido, não adianta você ter audiências públicas. E olha só, matéria de ontem, matéria do dia, aliás, a matéria de hoje de manhã, mas a respeito de uma divulgação ontem, quinta-feira, dia 13, de uma nota pública da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, manifestando indignação com a reforma trabalhista. A entidade pede a rejeição do texto e se posiciona frontalmente contra a essência e o conteúdo do relatório, por retirar inúmeros direitos trabalhistas e possibilitar, via acordos individuais e coletivos, a sonegação de direitos básicos dos trabalhadores brasileiros. O texto dos procuradores do trabalho é subscrito pelo presidente da entidade de classe, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e pela vice Ana Cláudia Rodrigues Bandeira Monteiro, ao propor a modificação, supressão e inclusão de cerca de 100 artigos da CLT e mais 200 dispositivos, e aí é linguajar jurídico, o relatório expurga do ordenamento jurídico direitos consagrados há anos na nossa legislação e que garantem uma adequada proteção aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Interessante,
as pessoas que são envolvidas com o tema são conhecedoras, você falou aí, o cara é desconhecedor ou tá de sacanagem? Eu acho que muitas vezes é até desconhecimento, né? Hoje saiu, se eu não me engano, toda a imprensa aí está repercutindo, a proposta da demissão, como é que eles estão chamando? Demissão de comum acordo, né? E não sei se você está familiarizado já com isso, é uma demissão onde a multa do FGTS cairia a 20% e o aviso prévio de 15 dias. Um intermediário entre o cara pedir a demissão e ele ser demitido, né? Pois é, isso é um absurdo, quer dizer, como é que pode? Olha, vamos fazer um acordo aqui, certo? Para você ser demitido. E aí eu isento a empresa de pagar alguns direitos dos trabalhadores. Quer dizer, André, peraí. Isso é um absurdo, isso são coisas realmente que não... É inadmissível, né? Inadmissível. E causa indignação, porque são coisas que não têm nenhum sentido. Não consegui encontrar um motivo para isso. Não, porque, na verdade, o que eles querem é o seguinte, é reduzir custo para as empresas, sim, entendeu? Em prejuízo dos trabalhadores. Agora, o trabalhador, quando ele deixa o emprego... Se ele está deixando o emprego dele hoje e ele tem um outro emprego já em vista, certo? Essa é uma decisão dele que ele tem que tomar, não tem que realmente ter nenhum acordo. Ele sai e vai lá e vai realmente buscar outro emprego que ele deseja ter, entendeu? Agora, a grande verdade é o seguinte, este projeto que foi apresentado e esses substitutivos que foram apresentados pelo relator, ele só atende um lado, que é o lado realmente das grandes empresas. Nem é das pequenas empresas, das grandes empresas. E por outro lado, André, essa questão do negociado sobre o legislado, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco nisso para que os ouvintes possam entender, né? Porque dizer assim, não, mas espera aí, para reduzir algum desses direitos, né, certo? É preciso que haja negociação com o sindicato. Tudo bem. Só que nós não podemos esquecer que a pressão dentro da empresa é enorme. E aí nós vamos criar uma grande desigualdade. Por quê? Aonde você tem um sindicato mais forte, mais estruturado, você vai resistir qualquer redução de direito dos trabalhadores. Aonde você não tem um sindicato estruturado e mais forte, você não vai resistir. E aí você vai começar realmente aquela guerra. Quer dizer, a empresa, olha, eu vou sair daqui e vou para um outro município, aonde eu tenho a possibilidade de reduzir o meu custo trabalhista. Vou reduzir o direito dos trabalhadores. Quer dizer, aí vai começar o grande conflito, o André. Tá? E aí é importante, né, que a gente ressalte essa questão da grande preocupação para com o movimento sindical. Agora, eu vou dar minha opinião aqui, o que eu acho de consequência de tudo isso. Eu não acredito que essa reforma vai passar. Eu não acredito. Depois dessa denúncia que teve aí, desse grande número aí de parlamentares envolvidos, ministro envolvido, governadores envolvidos e respingando até em prefeitos por aí, né? Certo? Depois de candidatos tudo, também. Exatamente. Depois de tudo isso, André, certo? Que moral, nem estamos falando aqui a questão de direito, mas que moral essa gente tem para dizer eu vou realmente tirar esse direito, ou vou modificar isso? Quer dizer, por si só, eu acho que as condições morais dessa gente, né, e até mesmo do presidente da República, né, que também está envolvido em tudo isso, né? Quer dizer, então eu acho que o que nós precisamos é bater em cima dessa questão. Nós temos que dar continuidade em nossa luta de resistência. Dia 28, nós temos que estar participando efetivamente, né, das paralisações, das manifestações, das denúncias, nas bases eleitorais, inclusive dos parlamentares, para mostrar que essa gente estão realmente querendo massacrar os trabalhadores e arrebentar este país, né? Eu acho que não é dessa forma que você busca alternativa. Quer fazer uma reforma?
tudo bem, vamos fazer uma reforma, mas vamos discutir com profundidade, ponto a ponto, para que a gente possa realmente estar buscando alternativas que possibilite o crescimento sustentável do país e, ao mesmo tempo, você pode realmente proporcionar melhores condições para os trabalhadores. Eu sempre digo o seguinte, André, eu acho que governo e Congresso que fazem leis sem pensar no bem-estar dos trabalhadores, da sociedade, para mim isso não se chama governar. Se chama realmente você querer proteger uma minoria em detrimento de uma maioria que são os trabalhadores e a sociedade de uma forma geral. E aí o pessoal fala de boca cheia, né? Essa semana aqui, especificamente no dia 11, a imprensa repercutiu realmente a essência da reforma. A gente já conhece a essência da reforma trabalhista, mas alguns itens foram destacados novamente, como o fim do imposto sindical obrigatório, né? O pessoal é tão maquiavélico, né? Porque assim, o imposto, ninguém gosta do imposto, nem você e nem eu. E em um momento onde o trabalhador possa estar primeiro acuado diante da crise e do medo do desemprego, e de outra forma, muitos trabalhadores distantes do seu sindicato. É um momento de reflexão, inclusive, do movimento sindical. Às vezes eles jogam isso aí, os desavisados certamente baterão palmas. Vai deixar de descontar aquela migalha minha ali, eu vou usar isso para comprar cerveja, né? E não sabe o que faz o trabalho do sindicato, o trabalho diário, cotidiano do sindicato em prol da categoria, em prol dele mesmo. Sem dúvida, André. Eu acho que tem dois aspectos aí. Tem um aspecto realmente que são os princípios da entidade em defender os trabalhadores. É preciso que todos os trabalhadores saibam de que o único órgão realmente que tem compromisso, né, com os trabalhadores é a entidade dele. E essa é uma entidade dos trabalhadores, que é ele que escolhe realmente seus representantes, é ele que realmente diz que estrutura que ele quer para a sua entidade, enfim, certo? Sim. E aí vem essa gente dizer assim, olha, agora vocês não vão ser mais obrigados a contribuir com aquele um dia de trabalho, que é importante dizer que esse um dia de trabalho não fica tudo para o sindicato, né? Que eu acho que é importante a gente reforçar isso, que desse valor, 60% fica para o sindicato, 15% fica para a federação do estado, 5% para a confederação e 20% fica para o governo, do qual o governo distribui depois desses 20%, 10% para as centrais sindicais. E isso é para manter a estrutura sindical para defender os interesses dos trabalhadores, tá? A partir do momento que eles quebram essa estrutura econômica das entidades sindicais, certo? Eles quebram realmente a força das entidades. E o objetivo é esse. Não é realmente fazer nenhuma outra economia, certo? Por quê? Quer fazer economia? Então, vamos colocar a questão espontânea? Vamos então, mas vamos fazer em tudo. Vamos também dizer para o trabalhador o seguinte, você quer ou não pagar Previdência Social? Se você não quer, você não paga. Você quer ou não pagar IPTU? Se você não quiser, você não paga. Entendeu? Quer dizer, todos os impostos. Vamos fazer isso. Você quer pagar pedágio, você passa, você paga. Se você não quiser, passa direto no pedágio, viu, André? Certo? Quer dizer, então vamos fazer com todas as taxas. Por que só a taxa da contribuição sindical dos trabalhadores? Por que não se faz com as outras taxas que são cobradas, que são milhares de taxas? Não é verdade? Sim. Então eu acho que, André, isso o trabalhador tem que entender, que tem coisa errada, porque se você quer realmente fazer isenções, vamos fazer isenções em todas as áreas, em todas as taxas. Claro. Um abraço a você que está sem ônibus hoje, né? Hoje Limeira amanheceu sem ônibus, greve do transporte coletivo, até uma questão, eu ia abordar essa questão quando a gente finalizasse aqui o assunto da reforma trabalhista. O Arthur Bueno de Camargo não atua em Limeira, ele é o presidente da Confederação, cuja sede é em Brasília, tem um escritório em Limeira. Não sei até que ponto você está a par dessa situação, mas chegamos aqui numa questão também trabalhista, Arthur.
Que na verdade é o seguinte: a empresa se recusa, a Aviação Limeirense se recusa a continuar atuando na cidade mediante um contrato emergencial. Não foi feita uma renovação de contrato que tem 8 anos de duração, e muito menos uma licitação foi realizada. Então a prefeitura quer que a empresa continue de forma emergencial por mais algum tempo, até ela se organizar. A empresa se recusou. Foi chamada uma empresa, foi oferecida esse serviço para empresas de todo o país. Uma empresa de Barueri está para assumir o serviço de forma emergencial. A empresa não tem, afirma ter ônibus para circular a cidade, mas não tem mão de obra para assumir o serviço. O sindicato que teme, ao assumir o serviço pela JTP, essa empresa de Barueri, ao assumir o serviço, teme não receber as verbas rescisórias, se recusa a executar o serviço. Resultado, Limeira está sem ônibus de hoje até não sei quando, e a prefeitura, me parece, tem poucas alternativas para resolver a questão. Quem sofre, né, é o trabalhador sempre. Exatamente, e aí sofre o trabalhador do setor de transporte, né? Sim. Com essa insegurança, sofre o trabalhador que usa o transporte público, né? Que acaba ficando sem o transporte. Agora, André, tem algumas coisas que acontecem, eu não estou aqui para dizer se é esse ou aquele governo, eu acho que não é essa a questão, mas tem coisas que não dá para você entender, né? Por quê? Porque o transporte público é uma coisa essencial. Sim. Né? Não dá para você deixar que aconteça esse tipo de coisa, chegar a esse extremo, né? Isso tem que ser realmente tratado de uma forma bastante antecipada, tem que ser tratada realmente de uma forma que fique bem distante de ocorrer uma tragédia disso, porque para mim é uma tragédia, né? Certo? Imagina só, o trabalhador fica nessa situação, quem é empregado, né, sujeito a não receber seus direitos. E pela informação que eu tive também, parece que essa atual empresa de transporte, inclusive, não recolheu o FGTS dos trabalhadores já. Sim, tem problema. A Aviação Limeirense vinha com problemas já. Pois é, né? Quer dizer, e parece que isso já há quase 2 anos vem ocorrendo isso, né? Sim. Então, quer dizer, não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem de lá de trás. Não, e vem de lá de trás, Arthur, e me perdoe, não só você como os ouvintes, e a gente tem que culpar o Mário Botion por esse período em que ele esteve no governo. Ele não conduziu de forma correta esta questão. Evidentemente que ele deveria ter agido, mas muito mais culpa tem o governo Paulo Radiche, que não preparou essa licitação anteriormente, né? Pois é, não fez o contrato de garantia, sim, né, certo? Jogou uma bomba na mão do Mário. Essa que é a verdade. Né? E aí a alegação, pelo menos que eu conheço por parte do Paulo Radiche, segundo ele, que ele não renovou o contrato porque ele deixou para o próximo prefeito renovar o contrato. Só que muito em cima também, eu vejo dessa forma. Apenas 3 meses. É complicado. Por isso que eu acho que essa transição parece um país, República de Bananas, verdade, né? A transição tem que ser uma coisa, assim, amigável, de que, olha... Sim. Acima de qualquer posicionamento político, tem que estar o bem-estar das pessoas que vivem no município, não é certo? Sim. Por isso que essa transição, ela tinha que realmente ser com bastante transparência, não é certo? Claro. E, olha, vamos fazer as coisas aqui de uma forma que ela possa realmente estar aí correndo normalmente, que não cause esse tipo de fato como vem ocorrendo, né, André? Agora, por outro lado, também eu vejo o seguinte, André, eu acho que nós precisamos tratar essas questões com um pouco mais de seriedade, né? Com um pouco mais de responsabilidade, né? Eu acho que tem que envolver o governo do estado nessa questão. Se é emergencial, é emergencial. Ora essa, né? Nós fazemos isso. O sindicato, quando ele tem realmente um problema que está, às vezes, além das possibilidades de resolver, ele recorre à federação. Quando não se resolve, recorre à confederação. E assim tem que ser. E por que o município, dentro de uma situação dessa, que já estava realmente prevendo de que ia estourar isso, não
não recorre ao Estado para realmente buscar alternativas se o município não tem essa possibilidade interna? Eu acho que isso tem que ser também alertado e isso tem que ocorrer, né, o André? Agora, é lamentável, né, que isso esteja acontecendo aqui na nossa cidade. Nós, até pelo nosso DNA, manifestamos nosso apoio total ao Sinditru, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Temos que lembrar dos trabalhadores da Rápido Sudeste, Claro. que até hoje não receberam a rescisão contratual ao passarem para a Limeirense, né? A Limeirense hoje detém 30% ainda, 30% do sistema, do funcionamento do sistema via contrato emergencial. Deixa eu mandar um abraço para o Flavião. Oi, André, boa tarde, um abraço para você. E o seu Arthur Bueno, estou comendo um peixe frito e ouvindo o programa. Manda um abraço para minha esposa Tereza, que não perde um programa seu. Grande abraço. Flavião, grande brother nosso, sindicato dos rodoviários, lá de Flavião de Iracemápolis. Topei com ele no Enxuto esses dias, acho que estava comprando esse peixe lá para comer hoje, sexta-feira santa. O Arthur, voltando à questão aqui da reforma trabalhista, a reforma previdenciária, sindicatos, todos os sindicatos de trabalhadores de Limeira, isso é importante notar, essa união que é até maior que a União Sindical, outros sindicatos que não fazem parte da União Sindical, como especialmente o Sindicato dos Servidores, da Eunice Lopes, que articulou esta união dos sindicatos para no dia 28 realizar ações em prol de uma greve geral em todo o país, aqui em Limeira, né, inclusive, para mostrar aos caras lá em cima que os trabalhadores estão unidos, têm poder de mobilização e não querem essas medidas que ferem tanto os nossos direitos. Aqui em Limeira, nós teremos, ainda estão sendo definidos, foi criado um comitê de trabalho, tem reunião segunda, inclusive eu estou participando dele, mas todos os sindicatos, eu acho que isso é inédito em Limeira, você que tem tantos anos de sindicalismo, não sei se você já viu, juntos, pessoal da CUT, da Intersindical, pessoal da União Sindical, Força Sindical, UGT, Nova Central Sindical e... acho que só, né? Mas todo mundo unido em prol dessa causa pelos trabalhadores. Sem dúvida, André. Eu acho que isso demonstra realmente, né, a preocupação do movimento sindical com... E aí que eu acho importante deixar suas ideologias, suas diferenças, né, de lado e ir para a luta por uma causa maior, que é a causa da classe trabalhadora, né? Eu acho que isso é fundamental. E Limeira realmente tem dado essa demonstração, né, André? Eu acho que a União Sindical tem abrido aí realmente essa possibilidade de trabalhar com todas as entidades, independentemente de qualquer outra ideologia. Agora, é importante a gente dizer, André, que o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores Nacional, nós estamos também organizando em todos os estados, né, para que haja realmente uma paralisação e uma manifestação, né, à altura que possa realmente demonstrar a indignação... Desculpa. E o descontentamento, né, com essas propostas de reforma que aí estão. E com, inclusive, a reforma que já foi aprovado e sancionado pelo governo Michel Temer, que é a terceirização, né, que vai trazer também um grande prejuízo, né, tá lá no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, inclusive, conversando com os ministros no Supremo, estamos fazendo visita e mostrando para eles a nossa preocupação com relação a essa terceirização, porque da forma que ela foi aprovada, também vai trazer um grande prejuízo para a classe trabalhadora, porque se as empresas realmente utilizar esta lei, ela pode ter uma empresa e ficar só com o lucro e sem empregados. Os empregados ser todos terceirizados numa empresa de terceiro. E nós sabemos que todos os trabalhadores trabalham em empresas de terceiro, as condições são piores, condições de trabalho, e os salários sempre menores do que aqueles que têm vínculo empregatício diretamente com a empresa preponderante. Daqui até o dia 28, os programas vão começar a falar mais concretamente a respeito do ato aqui em Limeira, greve geral.
cada categoria, cada trabalhador dando a sua contribuição possível, né? A gente teve até essa discussão dentro lá da reunião a respeito de uma possibilidade maior dos servidores poderem estar indo às ruas pela característica do trabalho deles. E eles foram fundamentais nesse ato do dia 15 agora, onde se falou também das reformas, e eles que foram o grosso da manifestação, exatamente pela característica do trabalho do servidor, diferente da iniciativa privada. Mas todas as categorias, os rodoviários pretendem atos em todo o país, na região inclusive, parando estradas. A gente nem pode falar muito disso, porque na verdade são ações que estão sendo elaboradas, mas todo mundo sabe que vai rolar isso daí. Nos próximos programas, Arthur, tomara que a gente consiga trazer você mais vezes, a gente vai trazendo informações concretas dos atos em Limeira e está informando a população e os trabalhadores de Limeira sobre o que vai rolar no dia 28 de abril. Sem dúvida, André. E eu quero aproveitar aqui esse minuto final do programa para conclamar, inclusive, que todos os trabalhadores devem realmente estar participando dia 28 dessa manifestação, dessa paralisação, porque ela é fundamental para demonstrarmos a nossa indignação, o nosso protesto contra essas reformas que estão sendo feitas por pessoas irresponsáveis, né? E nós não podemos permitir isso, André. E é só através realmente do movimento que nós podemos estar resistindo, né, a esses ataques que o movimento sindical e a classe trabalhadora está sofrendo. Valeu pela presença, Arthur. Muito obrigado, André. Um grande abraço a você e todos os ouvintes. A partir de amanhã, 11 horas da manhã, programa A Hora do Trabalhador especial. Tem rodízio, tem o Dito Barbosa aqui, tem perguntas ao advogado sobre, aliás, doutora Mariana Franco Rodrigues, falando sobre aposentadoria. Vamos debater essa questão do dia 28 e vamos debater as reformas maléficas do Temer. Tchau, gente.